Nessa quarta-feira, 9h30 da noite, o Botafogo entra em campo para enfrentar o Racing, jogo válido pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. E um jogo muito importante porque o Botafogo vencendo, cara, vai ficar muito encaminhado esse primeiro lugar do Botafogo e a vaga do Botafogo na próxima fase da Copa Sul-Americana, esse confronto direto contra o Racing. Esse é aquele famoso jogo de 6 pontos, tu tira 3 pontos do adversário e tu ganha 3 pontos. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como o técnico Franklin Carvalho deve escalar esse Botafogo em campo. Bom, o Botafogo tem alguns desfalques importantes, mas pode ter alguns retornos importantes também. Só é importante que tu deixe o like aí embaixo, que tu se inscreva no nosso canal, que tu compartilhe esse vídeo nos grupos de Botafogo de WhatsApp. E pra você que ainda não é membro do nosso canal, tu tá perdendo, cara, porque quem é membro do nosso canal tem acesso exclusivo ao nosso grupo do WhatsApp. Assim que você se tornar membro, vá lá na aba Comunidades, que estará lá o link do nosso grupo, no qual eu estou conversando diretamente com vocês durante as partidas e tudo mais. Beleza? Agora sim, comigo. E essa é a provável escalação que o técnico Franklin Carvalho deve colocar em campo amanhã para esse jogo do Botafogo contra o Racing. Bom, o Botafogo deve ter o Neto como seu goleiro titular mais uma vez. Por mais que o Neto não venha fazendo assim, digamos que grandes jogos, o Franklin Carvalho confia no futebol do Neto e coloca ele em campo para... Quem sabe, né, o Neto está em um dia positivo, mas não é um goleiro que passa assim, nenhuma confiança para o torcedor do Botafogo, a gente pode falar. Na lateral direita eu acredito que ele vai segurar um pouco essa minutagem do Vitinho e vai escalar o Matheus Ponte, já que o Vitinho jogou o jogo do final de semana completo. Na dupla de zaga eu acredito que em Ferrarese, Bastos ou Barbosa, mas eu acho que o Barbosa vai para esse jogo, e aí ficaria Barbosa e Ferrarese como a dupla de zaga titular do Botafogo, mas não descartaria também um Barbosa e Bastos. Ele vem revezando bastante entre esses três zagueiros aqui do Botafogo. E assim, é visível que a melhor dupla que jogou foi Barbosa e o Ferrarese. Mas o Barbosa está em negociação com o Palmeiras, sempre tem essa questão. E aí sempre fica em dúvida se ele vai ou não ser relacionado. Mas se o Barbosa for relacionado, provavelmente ele vai de titular na zaga do Botafogo. Como ainda não saiu os relacionados, não tem como a gente saber, mas é um jogador de muita qualidade, imprescindível. Na lateral esquerda, a tendência é que o Alex Telles jogue como titular, mas eu também não descartaria uma entrada do Fernando Marçal, já que o Franklin Carvalho ele tem poupado bastante alguns jogadores, tem rodado bastante a minutagem de alguns atletas, mas se ele for com um time considerado assim titular do Botafogo, na sua maioria, ele vai de Alex Telles na lateral esquerda. Eu acho que o Marçal ainda não é um lateral esquerdo confiável, porque assim, o Marçal ele vem jogando mais como zagueiro sem essa obrigação de ir ao ataque e voltar, né? Eu acho que aqui o Marçal talvez peca um pouco na recomposição ainda, a gente viu isso no jogo diante do Remo. E aí para jogar no meio de campo, como tivemos a lesão do Alan no último jogo contra o Remo, ele só tem essas opções, cara: Medina, Newton ou Danilo. O Danilo e o Medina foram titulares contra o Remo, o Alan entrou, se lesionou. E se ele quiser ter a opção talvez de jogar com mais um cara que é um primeiro volante, ele iria de Newton. Ele geralmente tem segurado a minutagem do Danilo nesses jogos do meio de semana. Mas pelo fato de ser um confronto importante contra o Racing, que pode encaminhar muito essa classificação do Botafogo, ele pode ir com Medina e com Danilo, que são os caras mais confiáveis e que são assim de fato os titulares. Mas eu não me surpreenderia se ele colocasse o Newton para jogar, por exemplo, com Danilo, ou o Newton para jogar com o Medina. Algumas das opções que tem o técnico Franklin Carvalho para esse confronto diante do Racing. Já para jogar mais à frente, eu acho que ele vai de Matheus Martins pela esquerda, porque o Matheus Martins tem uma característica que outros jogadores que fazem essa mesma função que ele não tem, que é de velocidade. Por exemplo, o Montoro não tem essa mesma velocidade. Se ele entrar com o Santos, também não tem essa mesma velocidade. O Matheus Martins tem mais essa característica do 1 contra 1, essa característica de ser mais rápido, por mais que às vezes peque na parte técnica. E aí, se ele for manter esse 4-4-2, que eu acho que ele vai manter, né, que ele vem utilizando, ele pode jogar com o Edenilson aqui como esse meia pelo lado direito, mas que fecha por dentro, para dar essa amplitude para o Matheus Ponte. O Edenilson é um jogador que pisa bastante na área e que ajuda marcando gols também, além da sua boa qualidade para organizar o jogo por dentro. Mas ele também poderia entrar com o Santi Rodrigues, que é uma possibilidade. O Santi vinha muito bem antes daquela primeira lesão que ele teve no jogo contra o Grêmio, depois não conseguiu voltar no mesmo nível, mas a gente conhece a qualidade técnica que tem esse jogador. Já para jogar no comando de ataque,
O básico que ele pode fazer é Arthur Cabral, Kadir ou Júnior Santos aqui jogando como esses centroavantes do Botafogo. O Arthur Cabral é um jogador que é da confiança do Franklin Carvalho, até melhorou seu desempenho, mas ainda tem bastante cobrança da torcida em relação ao Arthur Cabral. O Kadir foi sacado no último jogo, acho até que pelo fato de ter perdido algumas oportunidades, mas é um jogador que gera jogo e talvez esteja em um momento melhor do que o Júnior Santos, o Kadir. Mas como o Júnior Santos não jogou o último jogo, pode ser que ele segure a minutagem ou de Cabral ou de Kadir para colocar o Júnior Santos como centroavante aqui jogando ao lado de um desses dois. Ele vem jogando mais com uma dupla de ataque, com mais um meia entrando para dentro e liberando aqui os seus laterais. O técnico Franklin Carvalho, essas são as suas características táticas do Botafogo. Mas essas são as possibilidades, não acho que ele vai vir de Cris Ramos ou de Correia com esses jogadores, acho que eles vão ficar realmente no banco de reservas, sim. Já pelo lado do Racing, é uma equipe que não é mais forte, como ele já foi há algum tempo atrás, tu coloca aí quando ele foi campeão da Sul-Americana, mas o Racing ainda tem alguns jogadores perigosos para o Botafogo tomar conta. O Racing é uma equipe que utiliza muito a bola longa, então o Botafogo tem que ficar esperto com essas inversões pelos lados do campo, tem que ficar esperto com essa segunda bola que eles colocam muito para disputar o Maravilha Martínez, para tentar ganhar essa segunda bola e já estar no campo de ataque. Racing não é um time que faz questão de sair tocando bola de pé em pé desde lá de trás. Tem possibilidade do passe longo, tem possibilidade desse lançamento mais longo, eles vão fazer. E fazem, gerando bastante perigo. O Botafogo já sofreu com esse tipo de jogada no jogo de ida, por mais que tenha vencido o confronto. Então é algo para o Botafogo ficar esperto sim, mas não deve fugir muito disso não, o time titular do Botafogo, até porque essas são as opções. E tem o técnico Franklin Carvalho, pode ter uma ou outra mudança, mas basicamente deve ser essa a escalação. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Não esqueça de comentar o seu palpite para essa partida, porque eu vou estar lendo os comentários de vocês aí embaixo e respondendo. Beleza? Só nosso vídeo de hoje. Abração do Francisco, é nóis. Fui!